Ok, então nós ainda temos, hoje é a 14ª semana, nós teremos a 15ª semana e 16ª semana, se tudo der certo, é a última para aqueles que estão ou estão se esforçando para colocar o que puderem em dias. Se não, as finais são que data mesmo no calendário universitário? Vocês olharam já? Quando é que começa as finais? Dia 16 de quê? Depois do dia 6 de dezembro? Término do período letivo. Nós estamos no dia 8. Então nós ainda temos até a semana do dia 22. Como nós não tivemos pouquíssimos feriados, a gente termina dentro do prazo das 16 semanas. E aí vocês ficam aí com a semana livre para quem quiser entregar o trabalho, ou então eu venho só na semana das finais, que aí ou entrega trabalho ou faz final. Conseguir bater os pontos, tirar mais do que 7 e não precisa de prova. Tudo bem. Então agora a gente vai para a saideira do semestre. Como nós já vimos a matéria básica de OO, nós vamos ver algumas aplicações dela em modelos mais interessantes, divertidos, criativos. Ok? Então, existem vários padrões de projeto, que são formas como nós organizamos as interfaces, os objetos, as comunicações, que facilitam um bocado quando nós vamos projetar alguma coisa. Um dos que eu gosto muito, dos que eu acho bem interessante de nós vermos a OO em ação, é esse observa. Filho de Deus, menino meu, vem para a aula. É o padrão de observador. Para que ele serve? Normalmente, como é que funciona? O nosso código chama as ações, o nosso código chama as ações, o nosso código chama as ações. Você escreve lá no código sacar, ou você escreve lá no código fazer isso ou fazer aquilo. Mas, se vocês pensarem, quando a gente está trabalhando com interface gráfica, com botões, não é o teu código que chama a ação, é o botão que chama o teu código. O botão faz alguma coisa que o teu código programou o botão para fazer. Então, como é que isso funciona? O que é isso que está acontecendo, onde você consegue pendurar um comportamento em algum lugar? Esse comportamento que você pendura em lugar, normalmente ele é implementado com esse padrão aqui de observador. É como se você dissesse assim, eu vou pendurar o código de sacar lá no botão sacar, e aí você deixa o teu código pendurado lá no botão. Na hora que a pessoa apertar o botão, o teu código e todos os outros que estão juntos são invocados. É um pouco estranho de pensar assim, porque é justamente o caminho contrário. Mas com os exemplos vai ficar mais fácil. Aqui ele vai dizendo que o padrão de observador ele trabalha com duas coisas: alguém que observa e alguém que é observado. Quem é observado ele chama de sujeito. Então, o sujeito, vocês poderiam pensar, por exemplo, que é o nosso, vamos pensar aí que é o nosso repositório, ou as contas bancárias de alguém. O gerente ele pode querer ser avisado se a conta bancária de alguém estourar um determinado limite, ou então se a conta bancária de alguém tiver muitas transações no mesmo dia, então ele vai lá e pendura um comportamento nessa conta, pendura um comportamento nesse saldo e diz, olha, se por acaso isso acontecer, faça isso, me mande um SMS. Se por acaso isso acontecer, me mande um e-mail. Se por acaso isso acontecer, suba um pop-up aqui na minha tela. Então, aquele que está sendo observado, ele é o sujeito. O sujeito ele é responsável por guardar as notificações que ele vai disparar. E as pessoas que estão observando, a gente chama de observadores. Então, aqui a gente tem o seguinte modelo. O sujeito tem a responsabilidade de disparar as notificações, então ele tem que guardar as notificações, ele tem que guardar os gatilhos que ele vai disparar caso algo aconteça. Então, no sujeito, a gente tem um attach, detach e um notify, é como se a gente tivesse
guardar, não é guardar, como é que eu traduzo isso? Atachar, não. Atrelar. Boa. Atrelar, desatrelar e notificar. E aí tudo que acontecer no sujeito, ele vai lá e notifica todos os que estão observando. Então, se você puder imaginar como se um sistema de contas bancárias e os observadores seriam os gerentes de conta. O gerente vai dizer, olha, eu quero colocar todos esses gatilhos para as contas. Então, toda vez que acontecer uma ação no sujeito, o sujeito notifica todo mundo que está o observando. Por exemplo, isso seria útil, no nosso caso, em vários dos nossos projetos. Por exemplo, lembra do nosso agiota, que praticamente todo mundo fez? A agiota, a gente tinha os clientes e a gente tinha as transações dos clientes, ok? Se nós estivéssemos com isso separado, a gente poderia, sem querer, correr o risco de remover um cliente e esquecer de remover as transações. Só que se o repositório de clientes fosse no modelo do observador, eu tenho um repositório de clientes e um de transações. E aí eu guardo lá um gatilhozinho. Se por acaso remover um cliente, dispare esses gatilhos, removendo todas as transações. Eu sei que vocês estão achando um pouco abstrato, mas é essa brincadeira. Outro exemplo seria o seguinte: na tua agenda você tem os teus contatos, sim ou não? A agenda telefônica do celular. Mas você também tem um local que gerencia todo o histórico de ligações. Sim, percebe? Então, você tem um local que guarda os teus contatos, tua agenda telefônica, e você tem um histórico de ligações feitas e ligações recebidas. Essas entidades, com certeza, não são a mesma entidade, porque elas têm responsabilidades distintas. Então, um só guarda os contatos e o outro só guarda o histórico de ligações. O que acontece se você está programando isso daqui e remove um contato? O que é que tem que acontecer com o histórico? Todos os locais do histórico que tinham o nome daquela pessoa no contato vão ficar só o número. Se você não tirar o nome da pessoa, aquilo dali vai perder integridade. Só que isso acontece com vários mini sistemas no teu celular, ok? Várias coisas estão interligadas com os contatos. Então, seria muito ruim se toda vez que eu tivesse que fazer alguma alteração no histórico ou meu nome, aquele mais ligados, né? Hot dial, como é? Favoritos, nos mais ligados, eu tivesse que ir lá na classe, olha como ia ser terrível, se eu tivesse que ir lá na classe do repositório de contatos e implementar tudo aqui. Se por acaso remover um contato, então vá lá no histórico, procure todos os contatos e troque onde aquele contato está. Se por acaso remover um contato, vá lá nos favoritos e se aquele contato estiver nos favoritos, remova dos favoritos. Se por acaso remover um contato, você percebe que o repositório de contatos não tem essa responsabilidade? Ele não tem que fazer isso, o que ele tem que fazer é guardar contato. Então a gente poderia colocar todos esses outros subsistemas que usam o repositório de contatos pendurados nele, como quem diz, ei, eu estou te vendo, eu sou teu observador, me registra aí, me registra aí, me registra aí, me registra aí. E se por acaso alguém remover um contato, o que é que vai acontecer? Todos os outros vão ser notificados. Olha, foi removido esse contato, faz aí o que tu tiver que fazer. Então, favoritos vai desfavoritar. O sistema, o histórico vai trocar para só o nome e por aí vai. Então, ele permite que a gente desacople esses sistemas quando a gente tem muitos eventos em cadeia. A gente vai implementar aqui. E ele vem no princípio daqueles que a gente falou de clean code. Seja bem-vindo, querido, fique à vontade. Lembra que a gente falou de clean code, que os sistemas não devem estar atrelados? Então, bora lá para a implementação para ver se fica mais fácil. Deixa eu puxar isso daqui para Eclipse. Seja bem-vindo, querido.
Ok, vamos ver se a gente consegue pegar aqui nesse exemplo. O Java, ele já tem uma implementação do observador e do observável, que são duas interfaces que ele já tem, ó, observable e o observer. Então, esse daqui é quem vai estar lá pendurado e esse daqui é o que vai notificar as ações. Nessa implementação, quem vai notificar as ações é a revista e os assinantes vão estar esperando as ações. Como os assinantes eles olham a revista, a implementação ficaria assim, ó. Eu tenho uma revista e eu tenho pessoas penduradas nessa revista, entidades penduradas nessa revista. Então aqui, ó, o assinante 1, ele é um assinante e ele está olhando a revista, recebendo como parâmetro a revista. Todas as vezes que a revista tem uma nova edição, os assinantes são notificados. Vamos ver se a gente consegue pegar isso daqui. É estranho mesmo porque muda o fluxo de informação. Mas vamos lá. Eu disse que a revista é responsável por notificar quando acontece alguma coisa. Ó, esse acontecer alguma coisa é ter uma nova edição, nesse caso aqui. Então, quando tem uma nova edição, ele salva essa nova edição, avisa que teve uma mudança e esse método vem lá do observable e notifica todos os usuários. Só que o que é que esse método roda? Esse método vai rodar todos os updates dos usuários. Foi não, né? Mas vamos lá, vamos devagarinho. O usuário, quando ele se cadastra, quando ele é criado, ele recebe a revista. E aí ele diz, olha, você é a minha revista, eu estou observando você e eu quero que você me notifique, ó, dona revista, me notifique se acontecer alguma coisa. Esse me notifique é rodar esse métodozinho update. Então, quando a revista tiver uma alteração, ela vai notificar o usuário através desse método update. Vamos trocar esse update aqui para outra coisa. Solte. Estou te vendo. Então, todas as vezes que acontecer uma mudança, uma nova edição, revista informática, ponto. Toda vez que acontecer uma nova edição, todos os observadores vão ser notificados através desse método. Ou seja, esse métodozinho vai disparar os updates de todos os assinantes. Bora fazer outro assinante aqui. Então, eu tenho esse assinante. E eu vou ter um outro assinante. Seja bem-vindo, querido. Só que o assinante seco aqui. Vai fazer nada. Ó, temos dois assinantes. O primeiro manda essa mensagem e o segundo manda um oi. Então, vou criar aqui os dois assinantes. Só essa linha aqui já é suficiente para pendurar os dois. Tem o assinante 1 e o assinante 2. Então, todas as vezes que acontecer uma nova edição, os dois assinantes vão ser notificados. Ou seja, esse métodozinho aqui da revista está no fundo rodando os métodos dos assinantes. Porque os assinantes estão pendurados e na pendura deles eles rodam esse método update. Então, bora lá. Olá, Sara. Eu poderia fazer, inclusive, um observador vazio. Lembra que a gente fez isso uma vez? Ó, eu vou pegar a minha revista informática, ponto,
adicionar um observador. Qual é o observador? New observer. E para ser observador, ele tem que implementar esse método aqui. Espera aí. Pronto. Estou pendurado. Talvez esse aqui fique mais fácil de ver. Então, a revista ela vai pendurar outra pessoa nela, adicionar um observador, que é um objeto que vai estar lá na lista de objetos dela, e toda vez que acontecer esse método aqui, set nova edição, ela vai passar por todos os objetos que estão pendurados nela, chamando o update deles. Então eu tenho o assinante 1, que eu pendurei o tô te vendo, eu tenho o assinante 2, que eu pendurei o oi, e eu criei aqui um objeto anônimo, uma implementação anônima aqui, de um observador anônimo que vai imprimir estou pendurado. Então toda nova edição, o que é que vai acontecer? Todos os observadores que estão pendurados nela vão ser notificados. Estou pendurado, oi, estou te vendo. Estou pendurado, oi, estou te vendo. Estranho, porque agora a revista que está invocando os métodos dos objetos e não os objetos que estão chamando os métodos. Seja bem-vindo, querido. Seja bem-vindo, querido. Ok? Então, eu vou mandar esse exemplo aqui para vocês, tá? Do jeito que está aqui, nós não... nós não estamos implementando os meandros do observador e do observável, porque a gente está aproveitando o código que tem no Java. Mas eu vou mandar esse aqui para vocês. Vocês rodam e tentam alterar, mudando um observador, mudando o outro, adicionando alguma coisa para ver se mexendo cai um pouco da ideia de o que é que está acontecendo. Vamos para o elefante ou papagaio? Dantepad. Papagaio mais falante do Brasil. Pronto. Baixem o projeto, rodem o projeto, alterem o projeto e vejam o que acontece.